Um, dois, três e... E aí, gente, estou aqui para apresentar um seminário sobre direito civil juntamente ao meu colega Daniel. Estou um pouco gripado, então não reparem aí na minha voz se ficar um pouco estranha ou se eu tiver dificuldade de falar alguma coisa, é por causa que eu tô meio gripado aí, tá meio complicado. Vocês vai me desculpando aí. Espero que apresente esse trabalho da melhor forma possível, esse seminário, e que todos possam entender com perfeição o que eu quero passar em relação ao direito civil. Começando pelos atos lícitos e ilícitos. De acordo com o artigo 185, aos atos jurídicos lícitos que não sejam negócios jurídicos, aplicam-se, no que couber, as disposições do titular anterior. Os atos jurídicos lícitos são divididos em ato jurídico em sentido estrito, negócio jurídico e ato fato jurídico. Os atos jurídicos em sentido estrito, também conhecidos por meramente lícitos, são aqueles emanados da vontade humana perfeitamente moldada pelas normas legais, ou seja, manifestação submissa à lei, devendo ainda tais atos gerarem consequências na esfera judicial. Essa espécie de ato caracteriza-se pela falta de autonomia do interessado para regular sua vontade, isso porque o caminho a ser percorrido para realização dos objetivos perseguidos decorre da lei. Maria Helena Diniz expõe o ato jurídico estrito sensu seria aquilo que surge por meros pressupostos de efeito jurídico, preordenado pela lei, sem função, natureza de autorregulamento. Assim, podemos elencar como características essenciais do ato jurídico meramente lícito ser embasado na vontade do indivíduo, ser lícito e ser imediato. Cabe ressaltar que, por mais que não haja, nessa espécie de ato jurídico, ampla liberdade de escolha pelo agente, ainda assim este não é totalmente isento de manifestação de vontade. Os atos jurídicos meramente lícitos são subtipificados em atos materiais reais. Neste, o agente tem vontade consciente de produzir o efeito elencado pela lei. E participações a um ato intencional que se consuma por meio de uma declaração consistente na vontade de dar ciência a terceiros quando a determinado instituto ou determinado fato. Atos jurídicos ilícitos. De acordo com o artigo 186 da Constituição, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligencia ou imprudencia violar direito e causar dano a outros, ainda que exclusivamente moral, comete o ato ilícito. Continuando, o artigo 187 da Constituição também comete o ato, ele fala, que também comete o ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Esse é o ato do excesso. Um exemplo, se alguém for te roubar e você, tiver o porte de arma e você roubou, te roubou e tá saindo. Se você der um tiro nele, é uma coisa. Agora, se você der 10 tiros nele, isso seria um excesso, pois não há necessidade, entendeu? Não há necessidade de você dar 10 tiros no ser humano para incapacitá-lo de levar seu bem. Então, isso seria enquadrado como excesso. Sendo assim, você não estaria exercendo um ato legal. De acordo com o artigo 188, não constitui atos ilícitos os praticantes em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido, que eu acabei de falar, a deterioração ou destruição da coisa alheia, lesão à pessoa a fim de remover um perigo eminente. Parágrafo único. No caso do inciso 2, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, o que eu acabei de falar. Não exceder dos limites do indispensável para a remoção do perigo, excesso. Para iniciar a abordagem acerca dos atos jurídicos ilícitos, temos por Silvio Salvo Venosa que os atos ilícitos que promanam direta ou indiretamente da vontade são que ocasionam efeitos jurídicos, mas contrários, lato sensu, ao ordenamento. No campo civil, importa conhecer os atos contrários ao direito, à medida que ocasionam danos a outros. Atos ilícitos são aqueles que vão de acordo ao encontro com o ordenamento jurídico, caracterizando-se por uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência de alguém, culminando na ofensa de um direito ou prejuízo a outros. Para que este fique configurado, não há necessidade de 3 elementos, quais sejam eles. O fato lesivo precisa ser voluntário.
ou então imputável ao agente por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência. O dano existencial precisa ser material ou moral. Nexo de casualidade, ou seja, a relação casual entre o dano e o comportamento do agente. Os atos ilícitos podem ser tipificados em contratual, quando ocorreu o descumprimento de uma obrigação contratual, rompimento de contrato, e aquele que descumprifica fica obrigado a reparar o prejuízo por ele causado. Extracontratuais, quando há uma violação de uma lei penal ou civil. O ilícito civil decorre de um ato jurídico ilícito, gera a obrigação de seu causador indenizar o dano por ele causado. Em algumas vítimas, e em alguns casos, indenizar ainda aquilo que a vítima deixou de lucrar com o dano provocado. Esta obrigação é decorrente da responsabilidade civil, que é a responsabilidade jurídica em determinada pessoa tem de responder pelos seus atos, sejam eles lícitos ou não. A chamada teoria... Deixa eu desligar aqui que tem alguém me ligando. Continuando... Desculpa aí. A chamada teoria da responsabilidade subjetiva ou culposa também é conhecida por doutrina clássica. Em oposição a tal teoria, temos a teoria da responsabilidade objetiva, do risco ou sem culpa, presente no Código de Defesa ao Consumidor, por exemplo. Assim, temos que o fundamento da responsabilidade civil é, portanto, a culpa, compreendendo seu duplo sentido, ou seja, tanto nas expressões ação ou omissão voluntária, quanto na negligência ou imprudência. Podendo esta ser tomada no sentido amplo, compreendendo o dolo, ou no sentido estrito, compreendendo somente a negligência, a imprudência empírica. Maria Helena Diniz afirma que é de ordem pública o princípio que se estabelece e atribui ao agente delituoso a obrigação de responsabilizar-se pelo ato. Para tanto, deve indenizar o indivíduo que sofreu por tal conduta. A responsabilidade em indenizar pode ser direta quando se responde pelos próprios atos, ou indireta quando se responde por atos de terceiros, podendo-se dever indenizar aparecer sob 3 aspectos: responsabilidade por fato próprio, quando o nexo casual é estabelecido entre o agente e o dano; responsabilidade por fatos de terceiros, quando o responsável pela reparação do dano é aquele que o cometeu. Isto irá se ocorrer em face do vínculo judicial especial, ou seja, responsabilidade objetiva. Responsabilidade pelo fato das coisas, quando a responsabilidade é imposta a alguém cuja guarda ou vigilância estava sob o animal ou coisa imposta. No entanto, há algumas excludentes do ilicitantes presentes no Código de Direito Civil Brasileiro, ou seja, algumas hipóteses que excluem a ilicitude de alguns atos, mesmo que eles causem prejuízos a terceiros. São elas: legítima defesa, quando ocorre alguém usando de forma moderada os meios necessários, repele injusta agressão atual ou eminente a direito seu ou de outros, salvo casos específicos em lei. Estado de necessidade, quando ocorre o ato leva à deteriorização ou mesmo destruição da coisa alheia, com a intenção por fim a perigo iminente. Para tanto, se faz necessária que o ato seja praticável ou cabível para aquela circunstância e não exceda os limites. Exercício regular do direito ocorre quando o possuidor de... Continuando, quando o possuidor de direito o exerce livremente, desde que o faça dentro de certos limites, não excedendo o conteúdo do próprio direito. Tanto no estado de necessidade da legítima defesa poderá haver a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência da própria lei e nos casos que ela indica. No entanto, quando o ato praticado no exercício regular do direito possa ultrapassar os limites do exercício regular do direito, o que se chama de abuso de direito, que é um ato ilícito. Considerações finais. Com o estudo ora apresento, visou-se identificar as especificidades de cada um dos institutos estudados, culminando na compreensão dos mesmos. Cabe ainda ressaltar que o conteúdo
ora estimulado, é de excepcional importância para a compreensão dos outros inúmeros temas abordados no nosso Código de Direito Civil. Referências: Diniz Maria Helena, Venosa Silva de Salvo. Agora vou falar sobre meu outro tema, prescrição e decadência. Continuando, definição de prescrição e decadência. No direito romano primitivo, as ações eram perpétuas e o interessado a elas podia recorrer a qualquer tempo. A ideia de prescrição surge no direito pretoriano, pois o magistrado vai proporcionar às partes determinadas ações capazes de contornar a rigidez dos princípios dos jus civili. Prescrição, segundo Bevilacqua, a perda da ação atribuída a um direito e de toda sua capacidade defensiva, devido ao não uso delas em um determinado espaço de tempo. A decadência, também chamada de caducidade ou prazo extintivo, é o direito extorgado para ser exercido em determinado prazo. Caso não for exercido, extingue-se. A prescrição atinge a ação por via oblíqua, faz desaparecer o direito por ela titulado. Já a decadência atinge o direito que por via oblíqua extingue a ação. Na decadência, o prazo... Desculpa aí, gente, é que eu tô gripado, tá difícil falar. Mas continuando. Na decadência, o prazo nem se interrompe e nem se suspende. Corre indefinitivamente contra todos e é fatal, e nem pode ser renunciado. Já a prescrição pode ser interrompida ou suspensa, e é renunciável. A prescrição resulta-se somente da disposição legal. A decadência resulta-se da lei, do contrato e do testamento. A decadência extingue-se o direito indiretamente à ação. Prescrição extingue-se a ação e por via oblíqua o direito. O prazo decadencial é estabelecido por lei volunta unilateral ou bilateral. O prazo prescricional somente por lei. A prescrição supõe uma ação cuja ordem direta seria diversa do direito. A decadência requer uma ação cuja ordem original é idêntica à do direito. A decadência corre contra todos. A prescrição não corre contra aqueles que estiverem sob a égide das causas de interrupção ou suspensão previstas. Em lei, a decadência decorre de prazo legal, pode ser julgada de ofício pelo juiz, independente de arguição do interessado. A prescrição das ações patrimoniais não pode ser, ex officio, decretada pelo magistrado. A decadência resultante de prazo legal não pode ser enunciada. A prescrição após seu uso e consumação pode ser prescribente. Só as ações condatenórias sofrem de efeitos da prescrição. A decadência só atinge direitos sem prestação que tendem à modificação do estado jurídico existente. Segundo, as causas que impedem ou suspendem a prescrição. Continuando. As causas impeditivas da prescrição são as circunstâncias que impedem que curso índice e suspentivas as paralisam temporariamente o seu curso, superando o fato suspensivo. A prescrição continua a correr, computado o tempo decorrido antes dele. Os artigos 197, 1º a 3º, 198, 1º e 199, 2º e 1º, todos do CC, estabelecem as causas impeditivas da prescrição, de acordo com o status da pessoa individual ou familiar, atendendo razões de confiança, amizade e motivos de ordem moral. Primeiramente, não corre prescrição no caso dos atos cônjuges, na circunstância do matrimônio. A prostituiria de ação judicial por contra um seria fonte inacessível de desarmonia conjugal. É provável que a influência do cônjuge impedisse seu consorte de ajudar a ação, no qual se extinguiria pela prescrição. Também não há prescrição do pátrio do poder do filho sobre influência dos pais, que é representado quando impúberes
assistem quando púbere, não sendo certo deixar que prescrevem seus direitos, como vissem os filhos na obrigação jurídica sob pena da prescrição. Ademais, não ocorre a prescrição entre tutela e curatela. O tutor e o curador devem valorizar e zelar pelos interesses de seus representados, sendo que a lei suspende o curso de prescrição das ações que uns podem ter contra os outros, para evitar que descuidem-se dos seus interesses quando conflitarem com esses. O artigo 198 do Código Penal Civil também estabelece que não ocorre prescrição contra os absolutamente incapazes, sendo uma maneira de os proteger. O prazo só começa a fluir depois que ultrapassem a incapacidade absoluta. Outros assim não ocorre a prescrição contra os que estiverem a serviço público da União, dos estados e municípios que estão fora do Brasil, e contra os que estiverem incorporados às Forças Armadas em tempo de guerra. Supõe-se que esses estejam ocupados com negócios do país, não tendo tempo para cuidar dos próprios. Então, se estiver na guerra, esquece. O artigo 199 do Código Penal igualmente determina que não ocorre prescrição pendado da condição suspensiva, não estando vencido o prazo, dependendo de ação e evicção. Já o artigo 200 do Código Penal estabelece que não ocorrerá a prescrição da respectiva sentença definitiva, quando a ação originar-se de um fato que deva ser apurado no juízo criminal. Isso se deve a decisões contrapostas. O artigo 201 determina que é suspensa a prescrição de um favor dos credores solidários, só aproveitando-se os casos a outra obrigação for indivisível. As causas que interrompem a prescrição. As que inutilizam-se a presença indicada, de modo que seu prazo recomeça a correr da data do ato que interrompeu-se durante o último processo que a interrompeu. O artigo 202 do Código Civil apresenta 6 atos que interrompem a prescrição. O primeiro caso que se interrompe a prescrição ocorre através do despacho do juiz, mesmo sendo incompetente, que ordenar a citação, caso interessado a promover no prazo de forma lei. O segundo caso é pelo despacho de ordena e não citação propriamente dita, que tem a condão de interromper a prescrição. Sua eficácia fica dependendo da citação efetuar-se no prazo determinado pela lei. A lei admite que esse tal fato se alcance e a que ainda a citação ordenada por juiz incompetente. A regra não beneficia alguém de última hora que se salvar da prescrição, que está quase consumada, devido à sua negligência, requerendo que a prescrição seja interrompida perante o primeiro juiz que achar. A citação deve interromper a prescrição, que se revista numa validade estrita, pois a prescrição não deve se interromper com a citação nula por vício de forma ou por achar pertinente a instância ou a ação. A terceira hipótese que interrompe a prescrição é através do processo de condições do primeiro inciso. Artigo 202. Deu um probleminha aqui que acabou a memória, mas vamos voltar. Quando a lei diz nas condições do inciso anterior, estende-se no que o legislador está se referindo a um processo judicial e não um processo comum do titular cambial. Essa solução, no começo incerta de jurisprudência, foi contestada no julgamento unânime da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ademais, interrompe a prescrição pelo protesto cambial, pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores, também revelando a solerca do credor, interessado em defender a sua prerrogativa, bem como qualquer ato judicial que constitua ou mora o devedor, e por qualquer ato inequívoco que, ainda que extrajudicial, importe o reconhecimento do direito do devedor. Aqui se prescinde de um comportamento ativo do credor, sendo esse desnecessário dado o procedimento do devedor. Se este reconhece inequivocadamente sua obrigação, seria estranho que o credor apressasse em procura de tornar ainda mais veemente tal reconhecimento.
Sendo um exemplo, a hipótese se configura quando o devedor faz pagamento de conta da dívida, solicita-se ampliação do prazo, paga juros vencidos, outorga novas garantias e outros. A solércia precisa se manifestar através de uma maneira enumerada nos primeiros incisos do artigo 202. Caso isso ocorra, a prescrição se interrompe para reinsertar o seu curso diminuto seguinte da interrupção. A prescrição interrompida também pode recorrer data do último ano do processo para a interromper. Artigo 202, parágrafo único. O artigo 203 mostra que a prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado, sendo que a 204 do Código Penal determina-se que a interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros e a interrupção operada contra o codevedor e seu herdeiro não prejudica os coobrigados. A interrupção por um dos credores solidários aproveita-se aos outros, sendo como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve que os demais e seus herdeiros, a interrupção produzida contra o principal devedor que prejudica o fiador. Os prazos prescricionais. A regra geral está no artigo 205, sendo que a prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não se tenha fixado prazo menor, sendo esse o prazo máximo da prescrição. Caso o Código Civil não tenha previsto outro prazo, o prazo mencionado vale para todos os casos de prescrição, desse modo que a lei impõe um prazo menor, ou a ação prescreve dentro de um caso tempo mencionado no artigo 205. O artigo 206 contempla várias ações e fixa-lhes um prazo diferente da prescrição, que começa e vai até 5 anos, atribuindo-se a muitas ações. Prescreve no prazo de 1 ano a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores víveres destinados a um consumo próprio do estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos. Prescreve-se em 2 anos a pretensão para haver ações alimentares a partir da data que se vencerem. Prescreve-se no prazo de 3 anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. Prescreve-se em 4 a pretensão relativa à tutela contra a data de aprovação das contas. Por fim, prescreve-se em 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas, constantes de instrumento público ou particular. Artigo 206. Então, gente, esse foi o seminário meu e do meu colega Daniel. Espero que ficou claro para todos a matéria que eu quis passar. E é isso aí. Tamo junto. Boa noite a todos. Meu nome é Daniel. Hoje estou aqui com meu colega José Vitor. Hoje nós vamos falar um pouco sobre direito civil e negócios jurídicos. Nós vamos aprofundar um pouco o tema aí. Eu vou começar falando aqui sobre o conceito. Quando falamos de negócio jurídico, nos referimos a um ato que tem por finalidade a aquisição, modificação ou extinção do direito. Ele forma uma conduta de autorregramento de conduta das partes, com a intenção de satisfazer seus interesses. Negócio jurídico aqui, galera, é o quê? Pode ser um contrato de trabalho, um contrato de aquisição de bens, um contrato de compra e venda e assim por diante, galera. Aqui temos os principais objetivos dos negócios jurídicos. O negócio jurídico deve ser lícito, deve estar em conformidade com a norma jurídica e também respeitar a moral e os bens costumes. Temos a norma prevista ou não proibida por lei, é simplesmente a liberdade das formas limitadas pela lei, que é o acordo de vontades a respeito do negócio que se celebra, como citado no início do artigo. Temos a causa final, se trata do motivo pela qual as partes celebram o negócio, devendo ter sempre a finalidade lícita. O negócio jurídico sempre deve ser lícito. Aí, galera. Aqui temos os efeitos dos negócios jurídicos. Primeiro aí é gerar direitos e obrigações, como eu disse para vocês aqui. 2. Obriga aquele que não cumpre com suas obrigações a pagar uma indenização por perdas e danos. 3. Confere o direito de ação judicial para a defesa dos direitos correspondentes. 4. Transfere aos herdeiros os direitos decorrentes do negócio jurídico, salvo nos casos da natureza personalíssima. Temos aqui a classificação do negócio jurídico. O negócio jurídico deve ser unilateral, bilateral ou plurilateral.
O negócio unilateral acontece quando há declaração de uma vontade, quando há declaração de uma vontade de apenas uma das partes. Exemplo, testamento, ele pode ser receptício, que ocorre quando quem recebe o efeito sabe a intenção, vontade da outra parte. Exemplo, em oferta de recompensa, ou não receptício, quando não se recebe a vontade da outra parte. É isso. O negócio bilateral ocorre com a declaração de vontade de ambas partes, tendo efeito no momento por elas determinantes enquanto vivas e por fim determinadas. Negócio plurilateral se forma mediante associação de interesse em regime de comunhão de direitos. Bom, agora vamos falar um pouco de como se dá a interpretação do negócio jurídico. Dá um pequeno zoom aqui que eu estou gravando pelo celular, aí a resolução ficará melhor. Primeiro, nas declarações de vontade se levará em conta mais a intenção real das partes do que o sentido literal usado por elas. No caso de dúvida, a interpretação será mais favorável ao devedor, pois toda obrigação é uma restrição da liberdade individual. Em caso de dúvida, a interpretação de contrato de adesão será mais favorável ao aderente. Na análise de eficácia do negócio jurídico, devem prevalecer os interesses sociais, direta ou indiretamente ligados, sobre os interesses meramente individuais das partes. A cláusula ambígua, omissa ou contraditória deve ser interpretada em conformidade com os costumes locais e de forma a se harmonizar com a natureza do negócio. São implícitas ao negócio as cláusulas de uso. Os atos benéficos são interpretados de forma restritiva. O conteúdo de um negócio compreende tão somente os bens que as partes pretendem por meio de deve regular. A expressão inteligível deve ser considerada não escrita. A transação deve ser interpretada de forma estrita. A fiança deve ser concedida por escrito e se sujeita à interpretação restritiva. O negócio inter vivos não se sujeita às mesmas regras interpretativas que o negócio causa mortal, devendo o testamento ser interpretado de acordo com o sentido dado pelo testador. Agora eu vou falar um pouco do elemento das detalhes do negócio jurídico. São esses a condição, o termo e o encargo. Condição. Considera-se a condição a cláusula que, derivada exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Artigo 121, Código Civil de 2002. Trata-se do acontecimento futuro e incerto estabelecido por uma cláusula modificativa do ato ou do negócio jurídico. Ela aparece em 3 situações. O incertos a incertos a não se refere nem quando haverá, incertos a saber que pode ocorrer até determinado tempo, mas não saber se ocorrerá. O certo ou incerto conclui-se que haverá o acontecimento, mas sem saber quando. Tem uma certa atenção aqui neles. Eles não se sujeitam à condição emancipação, casamento ou reconhecimento de filiação, adoção, aceitação de herança e renúncia de herança. Invadirão negócios jurídicos as condições físicas ou juridicamente impossíveis, ilícitas de fazer coisa lícita e incompreensíveis ou contraditórias. Artigo 123 do Código Civil. As condições com efeito sobre o ato ou negócio podem ser suspensivas ou resolutivas. Temos o termo aqui. O termo é o acontecimento futuro e certo. Pode ser classificado quanto aos seus efeitos como suspensivo e resolutivo. O termo suspensivo estabelece que o ato ou negócio só passa a ter eficácia após ocorrer o evento futuro e certo. E o termo resolutivo é aquele que extingue os efeitos do ato ou negócio em virtude da ocorrência do evento futuro e certo. Temos um encargo. É a tarefa atribuída a uma pessoa que me impõe uma obrigação de fazer em virtude de um benefício com que veio a ser contemplada. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito. Artigo 136 do Código Civil. Bom, agora eu vou falar um pouco da autonomia privada e perspectiva funcional da atividade jurídica. Fatos, atos e negócios. Tô gravando pelo celular aqui, galera. Eu achei... Deixa eu ver se tá... Então tá. As liberdades fundamentais asseguradas pela ordem constitucional
permitem a livre atuação das pessoas na sociedade, expressões de tais liberdades no âmbito das relações privadas e autonomia privada, com o poder de autorregulamentação e de autogestão, conferindo aos particulares em suas atividades. Tal poder constitui-se um princípio fundamental do direito civil, com particular isenção tanto no plano das relações patrimoniais, na teoria contratual, por legitimar a regulamentação da iniciativa econômica pelos próprios interessados. Quanto ao campo das relações existenciais, por coroar a livre afirmação dos valores da personalidade inerentes à pessoa humana. O princípio da autonomia privada, entretanto, não é absoluto, inserindo-se no tecido axiológico do ordenamento, no âmbito do qual se pode extrair seu verdadeiro significado. Encontra-se informado pelo valor social da livre iniciativa que se constitui em fundamento da República, corroborando por numerosas garantias fundamentais às liberdades, que têm sede constitucional em diversos preceitos, com conteúdo negativo e positivo. Assume conteúdo negativo no primeiro da legalidade, que reserva ao legislador o poder de restrição a liberdades, tornando-se ilícito tudo que não for legalmente proibido. Assim, o artigo 5(2) da Constituição da República, em cuja linguagem se lê: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Na mesma direção, dotado de conteúdo meramente negativo, situa-se o artigo 170, parágrafo único do texto maior, o qual, ao fixar os princípios gerais da atividade econômica, dispõe: é assegurado a todo o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente da autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Tal conteúdo não esgota o sentido constitucional do princípio da autonomia privada, que corporifica as liberdades nas relações jurídicas de direito privado. Segundo o texto constitucional, a liberdade de agir, objeto das garantias fundamentais esculpidas no artigo 5, associa-a intimamente aos princípios da dignidade da pessoa humana. Artigo 1 e 3, fundamento da República, da solidariedade social. Artigo 3, 1, e da igualdade substancial. Artigo 3. Objetivos fundamentais da República significa dizer que é a livre iniciativa. Além dos limites fixados por leis para reprimir a atuação ilícita, deve perseguir a justiça social com a diminuição das desigualdades sociais e regionais, com a promoção da dignidade humana. Autonomia da promulgação em diversos países na Europa continental. Ao longo do século XX, de constituições intervencionais, como o texto constitucional brasileiro de 1988, que estabeleceram metas a serem alcançadas pelos particulares ao lado da liberdade de contratar e circular riquezas, anteriormente por conta de conhecido processo histórico que serve de moldura para construções dogmáticas do século XVIII e XIX, o poder dos particulares de gerir seus interesses eram designados como autonomia da vontade, a enfatizar, já que sua definição o viés voluntariamente mediante a qual se pretendia afastar a ingerência dos Estados nos espaços jurídicos. Essa concepção, embora ainda presente da manualística, não se mostra consentânea com o sistema constitucional. A ordem pública constitucional valoriza a liberdade na solidariedade, impondo que a autonomia privada seja vista como poder de regulamentação não necessariamente vinculado à vontade subjetiva, já que o interesse público sobrepõe ao poder de agir dos particulares à tutela de valores socialmente relevantes. Ainda assim, nessa direção, a autonomia negocial, como noção substitutiva do conceito de autonomia privada, por melhor traduzir o poder conferindo aos particulares para deflagrar negócios, não necessariamente definindo os próprios regulamentos de interesse, dependendo dos interesses em jogo. A autonomia privada, assim analisada, embora assegurada constitucionalmente, se reduz em algumas hipóteses normativas à mera liberdade de iniciativa. Nessa vertente, de acordo com o setor da economia, a maior ou menor compreensão do espaço
de autonomia em favor das fontes heterônomas de integração dos modelos de regulamentação do direito civil, basta pensar nos contratos de locação residencial ou nas relações de consumo para verificar que o debate de império da vontade, ostensivamente conduzida pelo legislador, permite compatibilizar interesses patrimoniais com valores existenciais. Em potencial colisão, a autonomia privada convive, assim, com a intervenção legislativa destinada a promover o direito à moradia, à solidariedade, à dignidade da pessoa humana e a igualdade substancial, reduzindo-se a situação de vulnerabilidade. A alteração da noção da autonomia repercute profundamente na teoria da interpretação. Tradicionalmente, a dogmativa se restringe ao aspecto estrutural das categorias jurídicas, ou seja, seus elementos constitutivos e por os poderes atribuídos aos titulares, na medida que o espectro e os limites das categorias institucionais jurídicos e especialmente da autonomia atribuída aos particulares não são mais uniformes e abstratos. Vontade individual submetida unicamente ao limite negativo da ilicitude, mas depende dos valores que lhes servem de fundamento para a promoção de interesses socialmente relevantes. Alude-se à funcionalização dos institutos de direito civil. Assim, as relações jurídicas estruturadas para a proteção de interesses patrimoniais individuais tornam-se vetores de interesses essenciais. Em última análise, o espaço da autonomia privada, a estrutura dos poderes conferindo para o exercício do direito deles correntes, é determinada pela função que desempenha na relação jurídica. Tal reflexão interfere diretamente na teoria dos atos e negócios jurídicos, no sentido de superar a abordagem meramente estatística dos seus elementos estruturais, formas e conteúdos, para se alcançar a função, o porquê e para quê, em modo a se identificar a legitimidade objetiva da alteração proporcionada pela autonomia privada nas relações jurídicas pré-existentes. Bom, vou falar um pouco agora do fato social e fato jurídico, superação da distinção. Se a atuação do direito depende visivelmente dos fatos e recíproco condicionamento à conceituação analítica das diversas espécies de fatos jurídicos, mostra-se indispensável para a definição de disciplina normativa correspondente. Fato social é o acontecimento que, submetido à incidência do direito, torna-se tecnicamente fato jurídico. Afirma-se por isso mesmo que um fato qualquer pré-jurídico, a partir do momento que deixa de ser indiferente ao direito, adquire aptidão para gerar efeitos jurídicos. Em consequência, segundo a lição clássica, fatos jurídicos são os eventos mediante os quais relações jurídicas nascem, se modificam e se enxergam, e se extinguem, ou em refinada síntese, os fatos aos quais o direito atribui relevância jurídica no sentido de alterar as situações a eles pré-existentes e de configurar situações novas, às quais correspondem novas qualificações jurídicas. A construção, contudo, deve ser analisada com reservas por duas razões fundamentais. Em primeiro lugar, se é verdade que o dado social, como elemento da realidade fática, não se confunde com o dado normativo. A norma jurídica parece arbitrário considerar alguns fatos simplesmente alheios ao direito ou débitos de relevância ou pressuposto da eficácia, já que a experiência normativa alcança integralmente a vida social, mesmo nos espaços da liberdade que o direito, valorizando-os, preserva-se deliberadamente contra qualquer tipo de regulamentação. Diante de tal circunstância, afirma-se que todo fato social interessa ao direito, já que potencialmente interfere na convivência social e, portanto, ingressa no espectro de incidência do ordenamento jurídico. Na doutrina brasileira, argumentamente assinalou-se: não há fato indiferente ao direito, pois é o próprio direito, através da norma positiva que não regulado uma conduta ou circunstância, chancela tal conduta ou tal circunstância de relevante ou sem juridicidade.
Em segundo lugar, qualquer fato social é percebido de acordo com a compreensão cultural da sociedade. Em determinado momento histórico, é assim também é valorado pelo direito. Imagine seu interesse pelo meio ambiente equilibrado, interferências consideradas normais da vizinhança ou crescente exploração da imagem das pessoas, como comparar a repercussão de alguma praia há 50 anos em suítos, trajes de banhos e no dia de hoje. O direito traduz a realidade fática, a qual, em contrapartida, reflete a valorização da ordem jurídica, como apreendida pelo grupo social. Há, portanto, íntima comunicação entre fato e norma, de tal modo que não se pode conceber um desses elementos sem o outro. Supera-se desse modo a distinção entre o fato social e o fato jurídico. Todo fato social, porque potencialmente relevante para o direito, é porque moldado pela valoração social decorrente do elemento normativo, do qual, ao mesmo tempo, é construído na historicidade evolutiva da sociedade. É fato jurídico. Compreende-se assim o vistoso brucado latino, exemplo do fato provém ao direito. Vale dizer, sem se confundirem, norma e fato estão reciprocamente se condicionam. A hipótese fática da incidência da norma, suporte fático, que equivaleria à expressão italiana frontispes ou alemã transpes, identifica-se com a descrição normativa, ou seja, é construída pela valorização que atribui ao direito. Tenha-se como exemplo um contrato de locação. As regras sobre os incidentes dependerão das circunstâncias fáticas, valor do aluguel, estado do imóvel, pontualidade no cumprimento das obrigações, todas elas capazes de produzir efeitos modificativos da relação jurídica, gerando novos fatos jurídicos que alterem o direito pré-existente e se amoldam. Contemporaneamente, a previsão normativa pré-existente, por isso mesmo, considera-se um equívoco conceder a participes como qualquer coisa de puro fato, despida de qualificações jurídicas, ou como qualquer coisa materialmente separada ou cronologicamente destacada da nova situação jurídica correspondente. Em realidade, esta não é senão um desenvolvimento daquele, uma situação nova na qual se converte a situação pré-existente com a superveniência do fato jurídico. Em definitivo e afinal, como restritivo, em esquecida lição introdutória de insuporável eloquência. O encontro do direito com os fatos verifica-se, portanto, não no momento em que esses ocorrem, senão já antes, quando eles infundem potencialmente jusgênica. Logo, o fato e o fato jurídico não são categorias ontológicas distintas, mas atitudes ansiologicamente diversas diante da mesma fenomenalidade. Um pouco agora da a noção do negócio jurídico. A categoria dos atos jurídicos associa-se ao agir humano e suas consequências e divergências decorrem do papel atribuído. Nessa atuação, a vontade humana, em maior ou menor grau, daí decorrendo de consequências diversas. Chama-se de negócio jurídico o regulamento dos interesses estipulado pela autonomia privada ou autorregulamento ou auto jurídico apto a regular interesses. Constitui-se no princípio o instrumento engendrado pelo direito civil para o exercício de autonomia privada, formulação teórica do final do século XVIII. A noção do negócio traduz o esplendor do voluntarismo procurado assegurar o mais amplo espaço para a autonomia privada regular seus interesses. Daí sua definição tradicionalmente estabelecida como manifestação de vontade dirigida a um escopo prático, que consiste na constituição, modificação ou extinção de uma situação juridicamente relevante, por ter sido concebido como um instrumento de consagração da vontade individual. A noção do negócio jurídico avoca acirradas disputas ideológicas a partir do final do século XIX e por todo o século XX, ao longo das diversas fases e graus de intervenções do Estado na economia de países de tradição romano-germânica. Os reflexos dessa controvérsia ainda se fazem sentir nos dias de hoje, com significativas
consequências práticas na aferição do papel da vontade em termos da invalidade dos negócios. Em síntese estreita, pode-se dividir as diversas posições doutrinárias em dois grupos conhecidos como teorias subjetivas e objetivistas. Pela primeira, o negócio jurídico é definido como um ato de vontade dirigido à produção dos efeitos jurídicos, concebida pelos fautores de modo voluntaristas. Tal concepção, em suas múltiplas vertentes a partir da construção de Samvintes, encontra-se amplamente divulgada na doutrina brasileira. A partir de tal formação, cumpre ao empréstimo buscar a intenção do agente para aferir a legitimidade do negócio, já que é o vetor voluntivo, isto é, a vontade real, o elemento essencial dessa categoria jurídica. Em contrapartida, posicionaram-se os fatores na teoria objetivista, para os quais a essência do negócio jurídico e a declaração como tal percebida, reconhecida e considerada legítima pelo ordenamento, independentemente da intenção que possa ter sido o emissor. O negócio, portanto, embora resulte da manifestação de vontade, desprende-se dela, produzindo os efeitos autorizados pela ordem jurídica sem que se deva, portanto, por irrelevante perquirir a intenção do agente emissor da vontade. Ambas as posições doutrinárias refletem períodos históricos anteológicos do coreamento do voluntarismo, individualismo iluminista que perdura no século XVIII ao século XIX e de sua rejeição à perspectiva socialmente intervencionalista do final do século XIX e a primeira metade do século XX. Levadas aos extremos, tais nas teorias não resolvem a preocupação de ordem eminentemente prática de conciliar o respeito do alvedrério individual com a segurança atribuída à manifestação de vontade, tal qual declarada. Nesta linha de preocupação, desenvolveram-se no âmbito das contribuições objetivas posições menos radicais e mais sofisticadas, admitindo a importância da vontade, embora considerada como anterior ao negócio, em relação ao qual a declaração como manifestação exterior, e não a um ato volitivo em ser considerado elemento essencial. A vontade, por sua vez, não decorre do simples querer individual, senão da autonomia privada, como poder autorizado e temperado por balizas valoritivas pelo ordenamento jurídico. O princípio artífice e tais posições, o Emílio Betts, formulado da teoria perspectiva, segundo tal senão da autonomia privada como pode autorizado e temperado por balizas valorizadas pelo ordenamento jurídico. O principal ápice dessa exposição é Emílio Betts, formulador da teoria perspectiva, segundo tal orientação, o reconhecimento social da vontade tem por referência nos elementos subjetivos internos ao agente, senão a declaração na forma como exteriorizada, que se constitui, assim, em prescritivo vinculativo. A vinculação do sujeito emissor da vontade à declaração é corroborada por ulteriores elaborações doutrinárias, em especial as teorias da autorresponsabilidade e da confiança. Pela primeira, embora o elemento subjetivo seja o vetor do ato de vontade, a vinculação, a declaração decorrente da responsabilidade pessoal do seu emissor, pela perspectiva exteriorização, pela teoria da confiança, o preceito emanado pelo negócio, em virtude da declaração, vincula-se o seu emissor em virtude da perspectiva despertada no corpo social, quanto à correspondência entre a manifestação de vontade e a intenção do agente. Cabe ao direito, portanto, prestigiar quem confiou na rigidez da declaração. A teoria da confiança ganha destaque no direito positivo, pátrio com uma intensa repercussão em diversos dispositivos, pelos quais se considera o emissor responsável por suas declarações, na forma exteriorizadas, mesmo em situações de invalidade de negócios, em face de terceiros de boa-fé, ou seja, que desconhecem a causa da invalidade e que por isso mesmo confiaram e agiram em conformidade com a expectativa gerada pela declaração.
com redução de papel de vontade no direito contemporâneo, paralelo ao crescimento do papel do Estado em relações econômicas e, consequentemente, remodelização do conceito da autonomia privada como poder atribuído aos particulares associados e deveres negativos e positivos, funcionalizadas a valores constitucionalmente tutelados. Mostra-se consentânea com o sistema de definição de negócio jurídico como regulamento de interesses que agrega fontes heterônomas ao autorregulamento, com efeito parecia ingênuo reduz o autorregulamento preceptivo em que se constitui negócio em ato de vontade, pressuposto nem sempre íntegro da declaração. Como melhor se verá adiante, a vontade em si mesma considerada não é o elemento de negócio jurídico, senão a declaração de vontade, conforme a manifestada e percebida no mundo social. Então agora eu passo a palavra para o meu colega José Vitor, que vai dar continuidade no seminário.